Se eu perdesse peso, a minha vida resolvia-se toda e de repente já não sentia nada. Porque às vezes as pessoas têm dores e estão meio à espera de conseguir perder peso para ir resolver as dores que têm porque sentem medo deste julgamento. A crença de que se eu tenho dor, eu não me posso mexer, eu não posso fazer exercício físico. Se eu tenho uma hérnia lombar, eu não posso treinar. O nosso cérebro não distingue uma dor física, mas de uma dor emocional. E a dor na menstruação nunca é normal. Quanto mais entram numa eu quero voltar ao meu corpo, mais o corpo não responde. Se nós próprios, enquanto pacientes, enquanto pessoas, não tivermos esse mindset, estamos a gastar dinheiro. Mas a pessoa tem de querer, porque senão está-se a enganar ela própria. Está a pensar que está a fazer muito por ela, mas na verdade não está a fazer nada. Está só à espera que façam por ela. Bem-vindas de volta a mais um episódio da Anti-Diet Talks. Hoje temos connosco a Catarina Castro, que é fisioterapeuta, e vamos falar aqui um bocadinho sobre conexão com o corpo, a nossa relação com o corpo, mas antes... Catarina, sabes a nossa musiquinha, não sabes? Assim, Da semana! Excelente introdução, começarem a ouvir a minha voz a cantar logo, tal. Eu vou dizer que... não foi fácil trazer este bolo, porque eu pedi à Catarina para ela nos dizer um docinho da infância. E ela responde que era as broas da avó. As broas da avó não consigo fazer. Eu disse, então, mas outra coisa, ela, um bolinho seco, um bolo de iogurte. E eu pensei, Catarina, quem é que traumatizou para de todos os bolos que tu podes escolher, ser isto que tu escolhes? Epá, bolo seco sempre foi aquilo que eu como. Não me deem bolo com molho, brigadeiro, dispenso muito. Tudo o que seja seco, para mim, perfeito. E eu estava a dizer há bocado, se vocês puserem na boca e tiverem necessidade de pôr o leite por cima, quer dizer que encontraram o bolo certo. Eu não vou meter o leite, vou deixar só enrolar mesmo. Perfeito. E pronto, eu acho que vais adorar este, porque eu vou ser sincera. Por acaso este parece-me até bastante molhadinho. Honestamente. Ou seja, fail. Não. Está dentro da característica que eu gosto. Eu vou partilhar uma cena, tipo... Ontem estávamos no Pingo Doce, pá, aí às 9 da noite, e a Clara olha... Porque nós, dar esse contexto, nós já comemos este bolo na casa de um casal amigo. E quando comemos este bolo, pá, não me posso dizer que adorei. Mas foi o que tu pediste e nós honramos muito o que os convidados pedem. Nós tentamos... Vocês vão se surpreender hoje, tenho a certeza. Pois, se calhar mudamos de ambiente, também pode saber. Eu estou desconfiada disso, eu estou muito desconfiada disso. Mas deixa dar o contexto. Sim. E a Clara está a olhar para um bolo de coco, assim, com super bom aspecto, e ela assim, será que se eu levasse esta, Catarina? Não, ainda bem que não trouxeste, porque coco Odeias é um big coco. no. Pois é, e dizia... Fica molhadinho, eu não gosto. E dizia bolo úmido, não sei do quê. E o Tiago disse, mas este diz aqui que é úmido. E ela disse seco. E depois eu pensei, porque tu disseste bolo de iogurte ou qualquer bolo seco. E eu associei bolo seco, tipo, àqueles bolinhos, tipo, da as avó. Areias. Eu associei às areias. Yeah. Esse estilo. É isso. Estão a chegar lá. Ok, pronto. E nós agarrámos nesse, mas depois fica com medo que o bolo seco fosse mesmo bolo, tipo, de forno. Eu nem tenho saliva para comer esses bolos. Eu não salivo muito. Imagina, o que eu sinto é que aquilo pode-se enrolar aqui. É um copinho de leite ao lado. Eu só consigo... Esses bolos é só mesmo a molhar no leite. Não dá de outra forma. Vocês vão surpreender, tenho a certeza. Eu acho que tu é que te vais surpreender, porque nós já provámos este bolo, como o Tiago estava a dizer, e imagina, um bolo de iogurte, um bom bolo de iogurte, eu até gosto. Mas este aqui, pronto, é de supermercado, é embalado, é triste, feito sem amor... E é seco. Eu acho que sei que ele vai ser mesmo. Ainda não trouxemos facas, vai portanto ser bom, vamos ter que cortar com o garfo. Parece-me ótimo. Bora. O que... Eu nem tive direito... Ele é tão seco... Desta vez eu nem tinha direito a copo, tive que ir buscar à pressa, não tenho direito a talheres. Bem, eu estou mesmo a perder os meus privilégios. Ele é tão seco que ele esfarela. Está a entrar numa boa característica. É bom. E pronto. É isto que temos. Eu acho que vocês vão se mesmo surpreender. Yeah. Não, tá bom. É destes. É, né? É destes. Tá bom. Muito bom. Seco, esfarelante, a Catarina pensa, é disto que eu gosto. Perfeito. E já agora, a minha parte favorita é o cu dos bolos. Ou seja, não é a parte de cima, atenção, é a parte lateral ou de baixo. É essa aí. Esta? Eu vou sempre roubar a toda a gente essa parte. Qual é esta? Essa mesmo. É que ninguém gosta. Okay. Ela basicamente Podes ela roubar gosta, se quiseres. Não, ela tá bom gosta Tá bom assim. do que ninguém gosta. Yeah. Ok. Um tchim-tchim.
Olha, já perdi Já o foi, chin-chin. né? Não é assim tão seco. Imagina, é seco, Mas está bom. não é assim tão seco. Eu aprovo. É seco, mas tem ali um Vês? Já estás a dizer que é bom. 3% Eu de disse que ia umidade. surpreender. Sim, não é assim tão mal como eu pensei. Pois não. Se calhar Epá, quando fomos à casa daqueles amigos, eles tinham lá o bolo há alguns dias. E agora estou a Mas já perceber. estava cheia, então tipo, não já não soube sabe muito tão bem bem. nesse dia, pai não. Hã? Não soube muito bem nesse dia o bolo. Não, é que neste semana nem foi tipo, nem foi como sobremesa, foi meio como lanche. Era um lanche e tinha várias coisas e Sabes estava que lá em os cima. teus amigos podem estar a ouvir isto e podem estar a levar um bocado a mal. Não, eles não ouvem o podcast. É por isso que também ok, não tranquilo. identificaste os nomes. Sim, eu acho que eles nem se iam lembrar. Não. Mas olha, se lembrarem, se estiverem a ouvir, Mas da próxima vez que era eu um receber bolo pessoas triste. em casa, já não vou levar este bolo. Obrigada pela Depois- dica. Yeah. há a possibilidade depois num podcast alheio estar a ser falado sobre isso. Mas sim, mas conta-nos porque é que, quer dizer, não sei se há alguma história em relação ao bolo de iogurte, é só porque gostas. Não tem história, é só mesmo porque é um bolo seco. Então, se é seco, eu vou gostar. Boa. Mas boa. assim, se me perguntarem mesmo, e é o que eu estava-te a dizer, assim, um doce da minha infância são mesmo as broas da minha avó. Tipo, eu até tinha uma amiga minha da escola que quando a minha avó fazia, Ai, meu Deus. perguntava: a tua avó fez broas? E eu levava-lhe as broas da minha avó, porque são mesmo boas. Broas, até é um doce que eu diria que, sei lá, uma criança geralmente não gosta, acho eu. Ou acham que gostam. A broa. A broa, Não sei. eu associo broa a Natal, ou estou a fazer confusão? Mas não é, Sim. é broinhas, Não tá ou sempre é... lá. Não é isso, é essas broas de Natal que têm tipo canela, erva Sei, doce. sei, Eu já sei, perguntei sei. à minha avó: podes-me dar a receita? Porque pronto, né? Né? E ela assim: mas eu não sei, eu faço à toa. Eu assim: vó, isso não é bem assim, vais ter que escrever porque eu preciso da receita das broas. Mas tem aquele saborzinho de Natal. Eu se calhar é por isso que eu gosto, porque eu sempre gostei muito do Natal. Se calhar associo as Pois, duas pode coisas ter essa e... conotação Yeah. emocional. Provavelmente. Ok, Sim. giro. Então devíamos ter trazido broinhas, não as da avó, porque... Não, mas eu o bolo gostei, gosto. E É? é assim, é tipo uma escolha sempre segura. E as broas não ia ser, como não ia ser da avó, também não ia ser assim tão bom porque, tipo, é comparação. Pois, Que é ia ser isso. sempre injusta. Pois. Boa, ok. Olha, nós gostamos sempre de começar o nosso podcast com convidados a perguntar-te quem é que tu és. Para além daquilo que tu fazes, quem é que é a Catarina? Isso é sempre a pergunta do milhão e sempre a pergunta um exato. bocadinho mais difícil de responder pelo hábito que nós temos de dizer: sou Catarina, sou fisioterapeuta, não é? Exatamente. E de facto não sou, quer dizer, sou também, mas olha, sou uma rapariga que gosta muito de estar com pessoas, mas também gosta muito do seu tempo sozinha. E antes não era bem assim, e sinto que com o avançar do tempo, não é que eu seja muito velha, mas com o avançar do tempo tenho gostado cada vez mais do meu tempo sozinha. E nesse tempo gosto muito de ler, gosto muito de treinar, gosto muito de só andar e gosto muito de sol. Ou seja, se eu estiver a andar ao sol e a ouvir um podcast, às vezes o vosso, estou bem. Então sou uma rapariga que gosta de calma, mas também depois gosta de conversar sobre temas, sobre falar com pessoas que muitas vezes nem têm a opinião dela, ou seja, a minha. E porque acho que também só assim é que andamos um bocadinho para a frente e gosto muito disso. Boa. Acho que o Tiago vai adorar esta conversa, que ele adora discutir opiniões. Eu gosto de discutir opiniões e gosto muito de conversar com pessoas que não querem validação apenas das suas crenças, porque é difícil. Todos Sim. gostamos, E todos gostamos. concordas, está cada vez mais difícil nesse aspecto, no sentido de muita polarização em vários temas. Que Sim. é quase como se não desse para discordarmos em algumas coisas e podermos simplesmente Seguir. coexistir Sim. nessa discordância e seguir, não é? E superior a isso, o que eu acho que começa a ser perigoso é cancelarmos pessoas que não têm a mesma opinião que nós. Porque nós, inevitavelmente, vamos nos fechar num nicho e vamos começar a ver assim, vamos começar a ver tudo muito fechado. E acho que mesmo quando nós temos pessoas que têm uma opinião oposta e que nós não concordamos, trazê-las para a conversa e tentarmos simplesmente conversar. Obviamente, temos que ter pessoas que queiram ouvir e queiram discutir. Eu acho que aí todos vamos chegar mais longe e todos vamos ganhar com essa conversa e até a nível de sociedade. Agora, quando nós simplesmente cancelamos pessoas só porque não gostamos da opinião delas e porque não faz parte daquilo que são as nossas crenças, acho que deixa de ser proveitosa a conversa, porque depois a conversa vai andar à volta. Vamos estar sempre todos a validar-nos uns aos outros e a ver tudo sempre no mesmo círculo, não tem tanta piada. Exatamente. Apesar de ser difícil, porque todos gostamos que as nossas crenças sejam validadas e que toda a gente nos diga sim, tens toda a razão. Ninguém gosta de não ter razão. Porque isso depois também te faz ter de questionar a ti próprio. Porquê é que eu não estou a ter razão aqui? Não é? Não é? É essa nossa busca incessante pela razão. Que nos dificulta até a expansão, não é? Mental, emocional, em todos os aspectos. Porque se eu só quero validar a minha opinião, acabo por estar super limitado porque é na mudança de opinião também que uma
uma pessoa cresce. Sim, entramos na zona de conforto, que é aquela zona que é muito quentinha, todos nós gostamos da nossa zona de conforto, mas depois só crescemos fora dela, não é? E sair da zona de conforto tem que existir pessoas à volta que nos questionem e que nos façam tremer um bocadinho os nossos alicerces e perceber, uau, se calhar isto não é bem assim. E o que eu sinto, até, pronto, passando aqui um bocadinho para a minha profissão... Desculpa, mas Desculpa. eu acho que... Ok. Até em prática clínica o que eu sinto é que as pessoas têm crenças tão fortes e não querem sair delas. Estão muito focadas naquilo que é a sua verdade e isso condiciona também muito até a nível físico. Interessante, dá-me lá alguns exemplos. Por exemplo, que vejas no teu dia-a-dia. A crença de que se eu tenho dor, eu não me posso mexer. Se eu tenho dor, eu não posso fazer exercício físico. Se eu tenho uma hérnia lombar, eu não posso treinar. Isto são tudo crenças que nos vão sendo impostas, até por, nem vamos entrar por aí, mas por várias pessoas, inclusive profissionais, e que faz com que nós fiquemos mesmo a achar que não nos podemos mexer. E isso vai entrar num loop de que vamos ficar cada vez piores. Interessante. Porquê é que escolheste fisioterapia? Ou seja, porquê é que és fisioterapeuta? É um acaso? Foi uma coisa super pensada? Olha, eu quando era mais nova eu andava na ginástica, então sempre tive muito contacto com o desporto e sempre gostei muito da área da saúde. Então comecei a juntar aqui as duas e pensei, ok, fisioterapia se calhar é uma área indicada para mim, vou poder falar com pessoas, vou poder estar na área da saúde, que para mim era uma coisa importante. E acabei por ir para a fisioterapia muito a pensar que ia para a área do desporto. Como 90% da minha turma na altura, não sei se continua a ser assim, mas a primeira pergunta que fazem é, então, e qual é que é a área que vocês pensam que vão trabalhar? 90% da turma dizia desporto, porque vinha também de um desporto anterior. E lembro-me de ter visto que existia mestrado em musculoesquelética e em saúde da mulher e pensar, saúde da mulher? E nem pensar, tipo... primeiro, o que é isto? E depois nem pensar. E depois, com o andar do tempo, comecei a estudar mais sobre a área, a ver mais coisas e, de facto, foi a área que eu me interessei e comecei desde logo a trabalhar, ou seja, eu saí da faculdade e comecei logo a trabalhar na área da saúde da mulher, porque, entretanto, fiz formação à parte para poder trabalhar nessa área. Foi um bocadinho por aí. Depois comecei, também sempre tive muita conexão com o meu corpo, sempre fui muito consciente, e comecei a perceber que muitas mulheres não o eram e que isso também trazia muita disfunção e como é que eu podia ajudar dentro daquilo que é o meu conhecimento enquanto pessoa, por experiências que passei e pela minha parte académica, não é? Como é que eu os podia ajudar e achei que ia-me fazer feliz fazer isto. E até agora, sim. Está a resultar. Muito. Boa. De que forma tu trabalhas muito com a fisioterapia pélvica, não é? Como já tínhamos conversado. De que forma é que consegues ajudar as pessoas a desenvolverem uma consciência corporal melhor? Ou seja, acredito que a maior parte das pessoas que nos estejam a ouvir não tenham um grande conhecimento acerca. Como é que sentes que a fisioterapia pélvica pode ajudar muitas destas pessoas que nos ouvem? E se calhar explicar o que é a fisioterapia pélvica. Se calhar até começarmos por aí. Porque é uma coisa e de que forma é que pode beneficiar a saúde, não só da mulher, mas das pessoas no geral. Exato. Então, a fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia que trabalha tudo o que são disfunções a nível do pavimento pélvico, como o nome indica, ou seja, tudo o que tem a ver com musculatura pélvica, intestino, útero, bexiga. E eu trabalho mais na área da mulher e, portanto, acabo por ver muito as mulheres em gravidez, pós-parto, disfunções sexuais, endometriose, depois um bocadinho mais à frente menopausas, esterectomias, ou seja, pós-cirurgias e pré-cirurgia também importante. Portanto, acabo por trabalhar aqui muito nesta área que é um grande tabu ainda, apesar de já não ser tanto, ainda é um bocadinho tabu, as pessoas ainda têm um bocadinho de vergonha de falar, ainda se acha normal perder urina quando tossimos, espirramos ou corremos ou vou ao ginásio e faço uma aula de pump e perco urina e as pessoas já ainda normalizam um bocadinho isso. Hoje em dia quero acreditar que estamos a desmistificar tudo isto e pronto, basicamente a fisioterapia pélvica é isso. Qual é que era a tua segunda pergunta? De que forma é que a fisioterapia pélvica pode ajudar as pessoas a melhorarem a sua consciência corporal? Pronto, acima de tudo, perceber que apesar de nós trabalharmos a zona pélvica está inserida num corpo, ok? Então, tudo o que tem a ver com respiração, postura, ativação abdominal, tudo isso é importante e o contexto, o dia-a-dia. Então, nós começamos a dar consciência corporal à pessoa com a educação. Ok, vamos aqui sentar e perceber do que é que o teu corpo é feito, onde é que está a tua bexiga, onde é que está o teu útero,
onde é que está o teu pavimento pélvico? Como é que é a tua vulva? Alguma vez olhaste? Alguma vez tocaste? E nós achamos que são coisas muito básicas, mas há pessoas que simplesmente nunca se conectaram com essa zona e daí também muitas vezes existirem disfunções associadas a esse desconhecimento e a essas crenças que também nos são impostas enquanto mulheres, de essa zona é muito privada e quase como se nós, quando formos perder a virgindade, vamos perder a virgindade, como se fosse uma coisa que nós perdemos e não ganhamos. Então todas estas crenças que são impostas em nós durante tantos anos passados, não é? Nem é só na nossa geração, são até de gerações passadas, acabam por impactar muito aquilo que é a nossa saúde pélvica e, volto a dizer, acredito que estamos a entrar numa era em que estamos a desmistificar tudo isto. Então começamos a conectar com o corpo educando, começando a perceber do que é feito o corpo e como é que nós conseguimos controlá-lo, como é que nós o ativamos, como é que desativamos, começar a perceber como é que ele está dentro dos nossos hábitos de vida. Portanto, uma das primeiras abordagens na fisioterapia pélvica é explorar hábitos de vida e perceber o que é que temos que alterar a nível alimentar, de exercício físico, de idas à casa de banho, como é que vamos à casa de banho, quando é que vamos, e só às vezes alterar estas pequenas coisas que têm um grande impacto, altera logo muitas disfunções. Muitas pessoas chegam na segunda consulta e dizem, olha, fiz isto e já não tive nenhuma perda urinária. Então nós vamos entrando aqui quase numa automatização de certos comportamentos que levam à disfunção. Sim. E não sentes que, de certa forma, é uma área que é desafiante? Não só a fisioterapia pélvica, mas a fisioterapia no geral, porque envolve muito o toque e o corpo, sendo uma coisa tão privada, e nós trabalhamos essencialmente com mulheres e existe muito, por histórico de dietas passadas, existe muito uma má relação com o corpo. E estavas a falar, eu estava a pensar que para o nosso público e em especial para as minhas clientes, ou para as nossas clientes na nutrência, muitas vezes, imagina, já existe imenso tabu em relação ao corpo da mulher, mas muitas vezes para estas pessoas ainda mais, porque pelo histórico todo que elas têm, não sentes que existe de certa forma quase uma dificuldade em ir à consulta e em permitir, pelo menos as primeiras vezes, o toque que no teu caso, no caso da fisioterapia, é terapêutico, ou seja, é necessário. Não sentes que existe essa dificuldade? É uma resistência, não é? Sim. Em pessoas que já têm bastante sofrimento em relação ao corpo. Depende um bocadinho da área, ou seja, em fisioterapia musculoesquelética geral, eu acho que as pessoas como vêm com uma dor específica do género, dói-me a lombar, eu já sei que me vão tocar na lombar e estão ok com isso. Pronto, e também a nível de exercício, depois à parte não envolve tanto esse toque. A nível de fisioterapia pélvica, sim, muito, e por isso é que a abordagem não tem de ser logo a nível de toque. Muito menos toque intracavitário ou vaginal ou vulvar, não existe logo essa necessidade. Nós podemos trabalhar, como eu estava a dizer, respiração, ativação abdominal, e tudo isto são outro tipo de coisas que nós podemos ir trabalhando à volta para ajudar a pessoa e começarmos a criar aqui alguma relação e a pessoa sentir-se à vontade em eu poder ajudá-la de uma forma mais eficaz, porque obviamente nós conseguirmos entrar depois também neste tipo de abordagem mais invasiva, não é? A pessoa sente-se um bocadinho mais exposta, mas de facto vai ter muito mais benefício e depois a pessoa também já sabe para o que vai e fica mais tranquila, mas não existe a necessidade de nós fazermos logo essa abordagem tão invasiva, não é? Sim. Mas muitas vezes as pessoas já sabem para o que vão. Mas não sentes que, de certa forma, imagina, quando a pessoa marca, a pessoa já se convenceu que, por exemplo, estavas a falar de a dor na lombar, ela já se convenceu de que vai ser mexida na lombar, mas até marcar, ou seja, imagina, Sim. até mesmo existe muita questão e também se calhar tens essa experiência, não sei, de associar, por exemplo, dores nas costas ou dores no geral à questão do peso, ou seja, se eu perdesse peso, também às vezes por crenças que foram passadas por outros profissionais, se eu perdesse peso a minha vida resolvia-se toda e de repente já não sentia nada. E eu Tudo é causa e efeito em relação ao peso. E eu sinto que às vezes as pessoas estão tipo, imagina, têm dores e estão meio à espera de conseguir perder peso para ir resolver as dores que têm porque sentem medo deste julgamento que elas nem sabem que se existe ou não, mas se calhar pelas suas experiências passadas foi criado esse receio. Claro. É assim, primeiro, da minha parte, e quero acreditar que todos Sim. os meus colegas, vai existir zero julgamento, porque ninguém está ali para dizer que Aliás, estamos com excesso. desculpa interromper, mas só para dizer que nós trouxemos a Catarina exatamente porque é uma pessoa que é hiperconsciente da área que nós trabalhamos e faz todo o match com aquilo que nós fazemos. Portanto, eu tenho inclusive clientes que são acompanhadas pela Catarina e adoram, portanto é uma escolha super, super segura.
Pronto, por isso não vai haver esse julgamento. Mas sim, já me aconteceu pessoas, por exemplo, com perdas urinárias, e obviamente que o excesso de peso vai potenciar aqui um bocadinho esse tipo de disfunção pelo peso que o nosso pavimento pélvico tem de suportar. Ele acaba por ter esta função de suporte visceral e de todo o conteúdo que existe acima da nossa pelvis, não é? Mas isso às vezes não é... Ou seja, não é pela pessoa ter excesso de peso que vai ter perdas urinárias, e não é por continuar com excesso de peso que vai ter de continuar a ter perdas urinárias, porque muitas vezes podemos ter um excesso de peso e não termos nenhum tipo de ativação abdominal, ou termos excesso de peso e termos uma excelente ativação abdominal e termos uma boa competência lombopélvica. Então não podemos ser assim tão preto e branco. Já me aconteceu sim chegarem à consulta e virem por exemplo, com perdas urinárias e dizerem, mas eu sei que é porque eu tenho peso a mais, eu tenho que perder peso, quase numa vontade de se justificarem. Eu tipo, né? Calma. E quando eu fiz a avaliação, o que eu lhe disse foi, a sua perda urinária nada tem a ver com o seu peso, porque tem uma excelente ativação pélvica. Era outra questão, mais até psicológica, que depois foi tratada e que tipo, não tinha nada a ver com isso. Claro que tinha de perder peso para a saúde dela, mas nada tinha a ver com a disfunção, ou seja... Não temos que estar sempre a olhar para isso, mas sim, as pessoas vêm com um bocadinho desse medo e vêm muitas vezes, o que eu sinto é logo a justificar-se, do género, eu sei que tenho que perder peso, eu, ok, mas está tudo bem, não vamos entrar por aí, vamos tentar, ok, se nós sabemos que temos que perder peso, o que é que nós podemos fazer para isso, mas sentar sempre só com esse foco, vamos tentar primeiro sentir-nos bem, e isso vai ser tudo uma consequência do processo. Sim, eu acho que é um bocadinho isso. Nós acreditamos muito, é uma crença nossa, que devemos ser antes de ter, não é? Ou seja, antes de eu ter emagrecimento sustentável, sem restrições, é aquilo que nós acreditamos, eu devo ser uma pessoa mais saudável. Será que eu posso melhorar os meus hábitos em relação ao sono, os meus hábitos em relação à gestão de stress, os meus hábitos em relação à atividade física, à maneira como eu vejo a atividade física, como uma forma de cuidado pessoal e não como uma punição, por exemplo. Ou seja... antes de termos, não é? Seja o que for, procurarmos melhorar aqui na parte do ser, porque depois o ter será uma consequência desse processo. E até uma coisa que vocês estavam a dizer e que faz sentido, mas não relativamente ao excesso de peso. O que eu sinto que existe uma relação é em pessoas que vêm ter comigo e que dizem que sabem que têm uma relação má com a comida, e geralmente essas pessoas são pessoas muito mais estressadas, muito mais ansiosas, com quadros inflamatórios brutais, com uma dor crónica que provavelmente está numa fase assim flutuante, ela desaparece, depois tem um pico de stress no trabalho, volta, também coincide com a altura em que estão a ter muito mais descontrole alimentar, e a pessoa vem com essa consciência que tem uma má relação com a comida, mas com uma resistência a querer mudar, porque diz, eu sei que isto é o meu escape. Ok, então vamos tentar perceber o porquê. Não, eu sei que é o meu escape. Porque todos os comportamentos que nós temos, mesmo aqueles que nós identificamos que nos prejudicam ou que não estão a levar no sentido em que nós queremos, eles trazem algo de positivo também, senão nós não os mantínhamos. Claro. E é exatamente por isso, ou seja, nós às vezes temos, por exemplo, a questão da compulsão alimentar. Muitas vezes estes episódios existem, existe muita culpa associada, existe muitos sentimentos que são menos agradáveis e a pessoa sente que quer mudar, mas ao mesmo tempo existe alguma razão pela qual nós mantemos aquele comportamento. É muitas vezes ao nível do inconsciente, mas se nós mantemos um comportamento é porque estamos a ter algum benefício, mesmo que seja escondido por detrás. E por acaso eu estás a dizer, é engraçado porque é uma experiência até diferente do que eu tenho, que se calhar posso falar pelos dois, que a nossa experiência eu diria que é mais de a pessoa quer mudar e não reconhece o benefício escondido. Ou seja, ela olha para aquilo só como um comportamento negativo e depois em consulta e num processo é que temos que, ok, mas se calhar nós estamos a ter benefícios daqui que se não identificarmos e se não, no fundo, não quase que trocarmos aqueles benefícios por outro comportamento... Desculpa, perdi-me. Mas se não trocarmos aqueles benefícios por outro comportamento, não vamos conseguir parar aquele comportamento que não está a ser bom. E naquilo que estás a dizer, na tua experiência, é quase como se a pessoa já tem essa consciência que existe essa parte, ou seja, existe ali um ponto positivo que a está a fazer manter aquele comportamento, mas ela não está num processo... nós todos temos fases em que estamos mais dispostos a mudar do que outras, e ela não está nessa fase de mudança. Sim, e depois eu sinto que é quanto mais velhas as pessoas são, Sim. mais dificuldade têm em perceber que aquilo não é um comportamento, ou seja, que existe possibilidade daquilo não ser uma sentença, que ela não vai ter de ficar assim para sempre.
E eu acho que às vezes existe este pensamento um bocadinho fatalista, tanto a nível de descontrole alimentar como até a nível de dor. Eu tenho dor, eu vou ter para sempre dor. Tipo, vamos tentar desconstruir isto um bocadinho. O nosso corpo está a ser inteligente. O nosso corpo só produz dor ou fome para nos proteger. Pois, nós no outro dia estávamos a falar sobre isso, estavas a fazer essa comparação. Queres explicar um bocadinho aquilo que me estavas a explicar nesse sentido? Sim, eu acho que é interessante. Lá está, a dor não é nada externo, ou seja, nós às vezes magoamos-nos e achamos, ok, isto magoou-me, mas a dor é uma resposta interna do nosso corpo a um estímulo. E vai sempre existir no nosso corpo, a menos que nós tenhamos uma doença, que esperemos que não, vamos ter sempre dor. E nós vamos ter que saber lidar com essa dor. A mesma coisa que a fome, nós vamos ter sempre fome. Nós vamos ter que saber como lidar com essa fome. Exatamente. Eu tenho fome, vou comer, que fome é que é? Tudo aquilo que vocês falam faz todo o sentido. E nós a nível de dor, então quando estamos, por exemplo, num processo de dor crónica, e isso nós podemos ter tanto a nível que as pessoas pensam, lombar, etc., mas isso também existe a nível pélvico, não é? Tentar perceber, ok, isto é uma condição de dor, ok, mas eu vou tentar arranjar estratégias para sair desta dor e ensinar ao meu cérebro que eu consigo sair daqui uma vez, consigo sair 2, consigo sair 3, até entrarmos num ponto em que eu consigo sair mais vezes da dor, que é um estado constante no início, não é? E arranjamos estratégias para ir saindo desta dor e vamos ensinando ao nosso cérebro que sim, é possível ir saindo. Okay? E quando nós falamos de cérebro, não é tipo, a tua dor é psicológica. O nosso cérebro não distingue uma dor física, mas de uma dor emocional. É tudo processado no hipotálamo. E depois, a partir daí, ele distribui para os centros de processamento superior. Portanto, o nosso corpo não distingue isto. Então, termos um bocadinho mais de compaixão e tentarmos entender melhor o nosso corpo, a tal conexão que começaste por falar, é mesmo o primeiro passo para nós termos uma qualidade de vida melhor, porque acaba por ser muito isto que nós fisioterapeutas fazemos. Nós não damos vida, como os médicos fazem, né? Nós não escolhemos entre a vida e a morte, o que seja. Sim. O que nós fazemos é dar qualidade de vida, e eu cada vez acho isto um trabalho mais importante, porque trazendo isto para mim, eu, Catarina, não quero não ter uma boa qualidade de vida. Então, começar a pensar nisto como uma coisa mesmo importante, termos qualidade de vida. Porque só quando não temos, e às vezes coisas simples, partimos um pé e temos que andar de canadianos, vamos dizer, fogo, tipo, isto impacta mesmo a minha vida. É tão bom ter um pé que não está partido, não é? Sim. Isto é qualidade de vida, e acho que se nós conseguirmos ter mais momentos em que nos sentimos com qualidade de vida, vamos ser muito mais felizes, produtivos, o que seja, em todos os aspectos, profissional, pessoal, o que seja. Interessante esse paralelismo, não é? Como tu estavas-me a falar da dor crónica, eu estava a fazer a ponte para aquilo que é o meu dia-a-dia em relação à fome. Porque também temos que olhar, seja para a dor, seja para a fome, seja para tudo, de uma forma interpretativa, não é? Nós olhamos para a dor, por exemplo, associamos alguma coisa, negativa. Nós damos um rótulo à dor, quando a dor é isenta de rótulo, concordas com esta afirmação? Ou seja, a dor é só dor, a fome é só fome. Nós é que vamos atribuindo significados internos. Por exemplo, acompanho muitas pessoas na terapia nutricional que ter fome é um sinónimo de vem aí descontrole, eu não devia estar a sentir fome, eu comia há 2 horas ou 3 horas. Ou seja, já há ali uma série de julgamentos, de preconceitos em relação à fome, que é neutra, não é? Ter fome é um sinal do nosso corpo, e ainda bem que temos fome. E se nós andarmos um bocadinho para trás, não é? Enquanto crianças, nós temos fome, comemos, não temos fome, não comemos. E passando para a fisioterapia pélvica, nós temos vontade de ir à casa de banho, vamos, não temos vontade, não vamos. E os miúdos têm isto. Claro que no início têm, estou aqui a brincar, não quero ir, mas a fisiologia da micção ou a fome são coisas muito intrínsecas, não é? Nós não precisamos de pensar. E nós vamos estragando um bocado isto com o nosso estilo de vida, e por isso é que eu te digo, a primeira coisa que nós fazemos em consulta é analisar hábitos de vida. Por exemplo, ir à casa de banho sem vontade, só porque vou ali ao shopping, então deixa-me fazer antes de ir. Isto é um hábito que não é saudável para a nossa saúde pélvica. Nós devemos ir à casa de banho quando temos vontade, da mesma maneira que devemos comer quando temos fome. Então, se nós conseguíssemos ouvir um bocadinho melhor o nosso corpo, porque ele está sempre a falar connosco, nós às vezes ligamos a frequência ou desligamos a frequência, mas se nós ligarmos a frequência para o ouvirmos, nós estamos aqui a promover saúde em nós próprios sem nos apercebermos, e simplesmente a viver, sem precisar estar a fazer 1001 coisas, 1001 dietas, 1001 tratamentos. Não, estamos só a parar, a ouvir, a escutar e tentar
atuar de acordo com aquilo que o nosso corpo nos diz, porque ele é muito mais inteligente do que aquilo que nós pensamos. E uma das coisas que eu tenho visto conforme vou trabalhando e que me dá ainda mais gosto é perceber que de facto o nosso corpo é muito inteligente, o nosso corpo faz coisas incríveis. Então na parte da gravidez, pós-parto, o nosso corpo é incrível, sabe muito bem onde tem de ir e onde tem de voltar, mas nós temos só que estar aqui também prontos para o ouvir, porque senão vamos entrar em luta constante e isso promove processos inflamatórios, processos de dor e depois uma desconexão brutal, que é aquilo que vocês acabam por falar muito aqui. O nosso corpo tem uma sabedoria interna Eu acho que nós nem temos a capacidade inexplicável, só que a nossa parte cognitiva, Sim. na minha percepção, nem tem a capacidade de entender Sim. o quão sábio é o corpo, não é? Sim. Então, muitas das vezes estabelecemos estes rótulos, estes julgamentos que depois vão influenciar os nossos comportamentos. Se eu tenho medo de sentir fome, isto não me vai permitir ter uma boa relação com a comida, não é? E acredito que também haja um paralelismo em associação a atuar ou em relação à dor, que é o primeiro exemplo que... Só para não entrarmos aqui num território cinzento, que é, obviamente que a dor é um sinal, e é um sinal de que nós temos que estar a ouvir. Aliás, a dor é um sinal vital, tão importante como a frequência cardíaca, como a frequência respiratória, ou seja, a dor é um sinal que nós temos que ouvir. Então, se o corpo nos está a dar dor, nós não vamos normalizar. Claro. Nós vamos perceber que é um sinal. Vamos estar atentos e vamos tentar perceber a origem daquela dor e trabalhar nesse sentido. Ou seja, não é viver com dor e achar, ok, a dor é normal. Não. Okay? E até, por exemplo, a nível de fisioterapia pélvica, chegam muitas meninas que vêm com disfunções pélvicas, com dor sexual e que essa dor foi normalizada durante muito tempo. Ou a nível de endometriose, vêm com dores na menstruação e a dor na menstruação nunca é normal. Nunca é normal. E vêm tipo, não, mas doer, eu estou com a menstruação, tipo, é normal estar com dor. E não é normal estar com dor. O teu corpo está a avisar que alguma coisa aí não está incrível. Vamos perceber o quê? Se é mecânico, se é inflamatório, se é o teu sistema nervoso mesmo a nível de nervos e passagem nervosa até ao nosso cérebro, ou seja, porque às vezes as pessoas assumem o sistema nervoso, psicológico, como eu estava a dizer há bocadinho. Não, mesmo, vamos perceber o que é, mas a dor é um sinal que temos que ouvir, não é ignorá-lo, mas ela vai estar presente e vamos vê-la até como amiga, do género, ok, se isto me está a doer é porque há alguma coisa que não está bem, o meu corpo está-me a avisar. E vamos então procurar, e aí depois também entra a fisioterapia e as restantes terapêuticas que nos vão tentar ajudar. Até vocês a nível da nutrição ajudam outro tipo de dor, mas que também é uma dor, não é? Sim, eu acho que o ponto é mesmo esse, é que a dor e os sinais que o nosso corpo nos envia são sempre sinais, no fundo, ou seja, são sempre sinais que, se nós escutarmos, nós conseguimos agir em consonância com isso, e lá está, não quer dizer que nós tenhamos que viver com a dor para sempre, pelo contrário, mas é muitas vezes o facto de nós olharmos como um sinal que nos permite dar uma resposta adequada, porque, por exemplo, eu tenho muitas clientes que, seja a nível de, por exemplo, dores nas costas, ou até mesmo relacionado com a questão do pavimento pélvico, que têm dor, ou, por exemplo, a questão da menstruação é também super comum, que foi uma coisa que foi tão normalizada que as pessoas parece que quase que já nem sentem aquela dor, porque já é tão normalizada que quando elas começam a deixar de ter é que elas percebem que eu vivi assim durante imenso tempo e agora é que eu consigo perceber a diferença, porque já estavam tão habituadas que já era normal. Sim, e obviamente existem aqui as pílulas que muitas vezes são dadas nestas condições, e o que depois também acontece é raparigas que depois deixam de tomar a pílula e passam um tempo sem pílula e me dizem, fogo, eu estou a começar a conectar-me mesmo com o meu corpo. E atenção, a pílula tem de ser dada quando necessário, isso não me compete a mim saber quando é que a mulher deve ou não tomar a pílula, aí é o médico que acaba por prescrever. O que acontece é que às vezes mulheres, por decisão própria, porque é o corpo delas e assim o decidem, deixam de tomar a pílula ou qualquer anticoncepcional hormonal e dizem, fogo, eu agora estou mesmo a perceber como é que o meu corpo funciona, e é incrível. Eu vejo perfeitamente quando é que eu tenho mais energia, quando é que eu tenho menos energia, quando é que eu posso treinar com mais intensidade e me sinto com mais força, quando é que parece que 100 quilos são 300. Então é muito interessante depois ver esse ganho de consciência, mas claro, para pessoas que estão despertas para isso e com essa vontade, porque depois há pessoas que simplesmente não querem e nós também temos de respeitar o tempo de cada pessoa e se calhar nunca vão querer e está tudo bem. Sim. E muitas das vezes essa consciência corporal que referes também nos ajuda, ou neste caso vos ajuda, né? Porque estamos a falar da saúde da mulher, a ser mais autocompassivas e menos autocríticas, não é? Ou seja, compreenderes, eu vou pegar no exemplo que tu deste, porque é que nesta fase do ciclo eu não consigo treinar como treinei num passado recente. Ou seja, ter essa compreensão também ajuda de alguma forma a respeitarmos a fase da mulher, não é? Ou a respeitarem-se
E Nesse depois, caso, se nós formos começando a perceber um bocadinho mais sobre isso, e hoje em dia existe, basta nós querermos saber um bocadinho mais, basta ler um bocadinho, claro, obviamente saber triar a informação, mas saber quando é que também está na altura em que nós somos mais criativas, onde estamos com vontade de estar com pessoas, fazer projetos, tudo que seja assim mais expositivo, não é? Ou aquela altura em que está na altura de irmos um bocadinho para casa, estarmos mais na nossa bolha. Obviamente temos que trabalhar porque a nossa vida é assim, mas se calhar estamos mais introvertidas, estamos mais a pensar, recolher, para depois, porque quando nós temos a menstruação, a verdade é que era suposto nós engravidarmos e depois do nada nós menstruamos, é quase um luto. O nosso corpo está tipo, então, não me deste um bebê? Eu queria, estava aqui tão pronto, e é quase como o nosso corpo ficasse fogo, não consegui. Entre aspas, não é? E então nós também temos que respeitar, porque é quase um deitar fora para depois voltar. E nós temos que perceber que nós mulheres somos cíclicas, e mesmo quem já não tem menstruação, mesmo quem entrou em menopausa, mesmo quem tirou o útero, continua a ter esta ciclicidade. Então, lá está, conseguimos ser muito mais empáticas, ter muito mais compaixão connosco e depois também viver uma vida com mais leveza, não é? Porque é só aceitar. E não quer dizer que eu sou menos produtiva, ou sou menos businesswoman, ou sou menos empoderada, não. Eu acho que isso nos dá até poder. Sim. Porque acho que o autoconhecimento acaba sempre por nos trazer poder, vamos sempre conseguir chegar mais longe quando nos conhecemos. E eu acho que quando vocês me perguntaram quem é a Catarina, é uma pergunta que logo ao início, não é? Uma pessoa fica, quem é a Catarina? Porque existe tempo para parar, pensar quem é que eu sou, quem é que eu quero ser, e pronto, acontece muito isto. Aparece muita gente com esta falta de conexão, mas que ganha. Vamos fazer aqui uma pequena pausa no episódio para que saibas que, se quiseres agendar a tua primeira consulta de terapia nutricional gratuita, podes fazê-lo através do link que está na descrição. O que eu entendo do processo de fisioterapia pélvica, por tudo o que já falamos até então, e que também faz aqui a ponte para aquilo que nós fazemos, e acho super interessante, é que também é um processo onde envolve muito mindfulness, né? Ou seja, a atenção plena. É o que tu disseste, sentir partes do corpo que a nossa automatização, ou piloto automático, se quisermos, diário, não nos permite, não é? Quantos anos é que nós passamos, vou dar um exemplo aleatório, sem sentir os dedos dos pés? Porque não colocamos essa atenção durante 10 segundos. E agora estamos os três assim a fazer assim com os dedos dos pés. Pelo menos eu estou. Quantos anos é que às vezes passamos sem sentir, né? Uma parte do nosso corpo? Uma parte com a qual lidamos todos os dias. Neste caso, para caminhar os dedos dos pés. Sim, é verdade. Não é? Ou seja, pelo que eu entendo, isso também é uma coisa que une aquilo que tu fazes com aquilo que nós fazemos. É um processo mindfulness. E há bocadinho falavas-me do toque, do como é que as pessoas lidavam com o toque. Sabes que às vezes acho que lidam pior com o terem de se ver do que eu ter de lhes tocar. Imagina, às vezes para certas pessoas eu pôr-lhes um espelho em frente e já nem estou a falar a nível vulvar. Isso é um dos trabalhos de casa que eu aconselho as pessoas a fazer para ganhar esta consciência, uma vez que é um órgão que nós não estamos em contacto todos os dias. Nós vemos os dedos das nossas mãos, nós vemos os dedos dos nossos pés. Sim. Os homens conseguem ver o seu órgão, nós não. Então acaba por haver aqui uma desconexão mesmo pela falta de visualização. Mas falando, por exemplo, Pilates, mete uma pessoa em frente ao espelho e às vezes é mais duro ela estar frente a frente e olhar para o corpo dela do que olhar nos olhos. Eu acho muita piada, não tem piada, Sim, mas analisar curioso. isto. Pessoas que se metem em frente ao espelho e olham para todo lado, não é? Mas fazer aquele contacto visual, tipo espelho, olhar-se ao espelho, olhos nos olhos, não acontece. E às vezes a coisa mais desconfortável que eu posso fazer a uma pessoa é fazer-lhe isto e ver, tipo, olhe-se ao espelho. Claro que não vou expor a pessoa a isso se ela não estiver confortável, mas às vezes mesmo terapeuticamente, vamos levantar o braço, baixar o braço, só ver o que é que acontece ao ombro, por exemplo. E dá para perceber que a pessoa está ali meio que a querer olhar para o braço, meio que a querer olhar para o outro lado, porque aquele contacto direto é extremamente desconfortável. Por acaso, isso é uma coisa que nós trabalhamos imenso em consulta, que é a relação com a imagem corporal e a relação com o espelho. Porque o que costuma acontecer nas pessoas que não se sentem confortáveis com o seu corpo é que nós tendemos a evitar, entramos numa postura de evitamento e evitamos... Muitas das vezes de forma inconsciente. Nós não sabemos que o fazemos. E evitamos completamente a nossa imagem. Lá está, deixamos de olhar ao espelho, ou olhamos ao espelho, mas é sempre numa perspectiva, tipo, deixa eu ver se não tenho uma nódoa, e nunca de olhar verdadeiramente no sentido da palavra. Ou, por exemplo, em relação
relação a isto acontece muito e acho que já aconteceu a toda a gente, sei lá, nós vemos-nos numa fotografia e meio que não ficámos assim tão bem, ou estamos de lado e nós no espelho estamos sempre na mesma posição de frente, não é? E estamos a ver de um ângulo diferente e ficamos naquela, mas tipo, esta sou eu, que horror. E acabamos por deixar de tirar fotografias, porque sempre que tiramos e que começam a ser cada vez menos as vezes, acabamos por não nos... lá está, não existe esta conexão, então não nos reconhecemos, e é uma coisa que nós trabalhamos muito, porque quando nós nos permitimos olhar mais, e não sei se tens essa experiência mesmo através do Pilates ou daquilo que é o teu trabalho, mas quando as pessoas começam a olhar mais ao espelho, imagina, a primeira vez é super desconfortável, eu estou gaga, desconfortável, e ficas do género, mas tipo, o meu ombro é assim, tipo, o meu braço é assim, e à 10ª vez que tu olhas, é assim, mas é só assim, isso não é uma coisa que é intrinsecamente bom ou má, é só o que é. Sabes, sim, e agora estava-me a lembrar de uma coisa que me acontece, acho que diariamente, que é que se eu vir uma mulher para o espelho, dizer, olha, vamos olhar para o espelho ou o que seja, eu tenho quase todos os dias alguém que me diga assim, esta barriga, sim, tipo, é certinho, esta barriga, não sei o quê, sempre. É a primeira coisa que elas olham, é tipo, esta barriga. Super engraçado. Nem vou olhar. Porque um exercício que nós fazemos muito em consulta é o treinar um olhar muito mais objetivo ao espelho e menos subjetivo, porque se nós repararmos, nós quando olhamos ao espelho, as primeiras coisas que nós olhamos são sempre partes que nós estamos menos confortáveis com. Sempre. Nós somos, isso também é um hábito. Nós somos os Focar nossos naquilo que piores nós não gostamos. inimigos, porque nós olhamos sempre para aquilo que são as nossas inseguranças e nós estamos a moldar a forma como nós nos vemos, porque imagina, se eu estiver a falar contigo e, sei lá, imagina que tens uma expressão ou dizes uma coisa, sei lá, por exemplo, há muitas pessoas, eu inclusive digo muitas vezes o tipo, que para algumas pessoas é super irritante. Se tu estiveres super focada em eu a dizer o tipo, tu vais sair daqui e vais ficar tipo, que horror, ela disse imensas vezes. Como na escola, a fazer os tracinhos cada vez que dizes. Exato. E é a mesma coisa ao espelho. Se eu estou sempre focada naquilo que são as minhas inseguranças, eu saio da experiência com o espelho sempre muito mais fragilizada, porque eu só me foquei naquilo, ou seja, é a única coisa que eu estou a ver. É como se a tua mente estivesse sempre à procura do defeito, do erro, exatamente. Não é? E obviamente que se tu estás à procura disso, tu vais encontrar. Então um trabalho a fazer também é procurar aquilo que eu gosto. Ganhar o hábito de, quando me olho ao espelho, também procurar coisas que eu gosto, porque nem tudo são inseguranças, nem tudo são partes do nosso corpo que nós não gostamos. Claro. Então, por que não também mudar essa ótica? Sim. Ok, agora vou-me olhar ao espelho, mas vou procurar uma coisa apenas que eu gosto em mim, em vez de estar à procura de 4, 5, 6. Sem dúvida. E o que eu sinto é que às vezes as pessoas entram na espiral negativa e até, por exemplo, em processos de dor, lá está, agora trazendo a dor novamente à baila, que temos que encontrar aqui uma coisa que a pessoa gosta. Então, um hábito qualquer, ok? Um hábito que nós queremos alterar, então temos que arranjar aqui uma recompensa diferente. Uma rotina diferente para a mesma recompensa, ok? Então, coisas que gosto de fazer. Não sei. Ou seja, às vezes é muito difícil para as pessoas enumerar 2, 3 coisas que efetivamente gostem de fazer. E eu já passei por isso. Eu já estive numa altura em que eu pensava tipo, mas o que é que eu gosto de fazer? Não sei. E entramos num loop em que parece que está tudo escuro e que não conseguimos encontrar uma única coisa que gostamos de fazer e coisas que antigamente gostávamos e agora já nem gostamos assim tanto. E acho que quando as pessoas estão nessa zona, não é? Têm muita dificuldade em encontrar coisas que gostam nelas, coisas que gostam de fazer, porque a vida entrou numa rotina tão grande entre trabalhar, filhos, casa, preocupações, stress, que estamos sempre aqui. Estamos sempre em proteção, estamos sempre a ver as coisas do mesmo prisma e não conseguimos só, ok, vamos aqui parar um bocadinho, quem é que eu sou, o que é que eu gosto, e se calhar coisas que eu gosto agora, eu não gostava antes, porque nós vamos evoluindo, não é? E eu sinto um bocado isso, e geralmente, novamente, pessoas que têm esta dificuldade também são pessoas que têm tendencialmente mais padrão de dor e me procuram mais nesse sentido. Que existe uma desconexão gigante, ou seja, se tu nem sabes o que é que tu gostas, é mesmo porque provavelmente estás a deixar para a última das tuas prioridades, não te estás a conectar minimamente contigo porque estás a meter tudo à tua frente, então nem interessa o que é que tu gostas, porque tipo,
tu nem vais fazer o que tu gostas. Claro. E muitas vezes estamos só a repetir, às vezes eu pergunto em consulta às pessoas o que é que elas gostam de fazer, imagina quais são os hobbies que elas têm, o que é que elas gostam de fazer, e eu noto que as pessoas tendencialmente respondem sempre as mesmas coisas. É estar com as pessoas de quem gostam, família, amigos, ir ao cinema e tipo ver uma série. Ou, E quantas assim, vezes vão ao cinema por ano? Quando é que foi a última vez que foste ao cinema? Já nem me lembro. Ok. E depois o engraçado é que é tipo, ok, então vai lá ao cinema e se calhar sai de lá e diz assim, e já nem gosto de vir aqui. Exato. É que eu já nem gosto de vir ao cinema porque nós vamos mudando, não é? E nós vamos nos convencendo que somos as mesmas pessoas sempre. E estamos sempre a repetir o mesmo disco e nem nos questionamos de será que eu ainda sou a pessoa que gosta de ir ao cinema? Se calhar já não sou. Mas porque às vezes esse contacto do género, ok, eu gostava disto e já não gosto, mas quem é que eu sou? Isso gera o tal desconforto. Gera o desconforto de eu agora já nem sei quem é que sou, já nem sei o que é que eu gosto. Pequeno, já não me conheço. E isto às vezes existe também por fase. Então, por exemplo, quando temos aqui a fase da gravidez, no pós-parto, às vezes existe muito isso, que é, ok, agora eu alterei toda a minha rotina, todas as minhas prioridades, há roupas que eu vestia que eu achava giras, eu agora já, nem é por não me caber, nem é o que seja, eu já não acho aquilo giro, então quem é que eu sou agora? E isto acontece nessa altura do pós-parto, acontece também muito na altura da menopausa, que são aqui fases da mulher que são realmente importantes, mas também durante a nossa vida, não é? E acontece muito isso. Sabes uma coisa muito interessante que tu disseste uma vez, estávamos a jantar e mencionaste, e que eu até te comentei com o Tiago, que eu acho que isso é super importante e que vai fazer muita diferença dizeres aqui e falarmos um bocadinho sobre isso. Que tu disseste que, não sei exatamente as palavras, mas... Eu também, o que é que eu disse? Já não sei. Não, mas disseste algo do género que o corpo da mulher sabe muito bem voltar ao sítio, ou seja, o bebê nasce e o corpo sabe funcionar muito bem e sabe muito bem voltar ao sítio em que estava. E eu acho que é muito interessante trazer isso porque eu tenho muitas clientes que passam pelo processo de gravidez enquanto estão a ser acompanhadas e existe muito este receio da mudança do corpo, que vai naturalmente sempre existir, porque lá está, são pessoas que muitas vezes tiveram uma luta muito grande ao longo da vida com a sua relação com o corpo e depois uma mudança tão grande, porque, não sei se concordas, mas uma mudança de... passares de seres tu para teres um bebê em 9 meses é uma mudança, a mudança que o teu corpo sofre tipo, é gigantesca. Nós relativizamos, e mesmo em processo de perda de peso, eu acho que às vezes nós relativizamos como se fosse normal, tipo, perder, sei lá, às vezes 10 quilos que as pessoas perdem tipo, em meia dúzia de meses. Isso é uma mudança gigante que nós nem temos a noção e normalizamos como se fosse, não, mas foram só 10 quilos em 6 meses. Não sei se isto faz sentido. Faz muito sentido e claro que é uma mudança muito grande para a mulher, mas o nosso corpo foi mesmo feito para fazer a gestação em 9 meses, então por algum motivo foi. Sim. Então mas sim, é um impacto muito grande naquilo que é o corpo da mulher. E obviamente que se diz gravidez não é doença, não é, mas acontece muitos processos fisiológicos dentro do corpo da mulher que são de facto impactantes e que temos de pôr isto em cima da mesa, ou seja, há muita coisa a acontecer, o volume de sangue aumenta, muita coisa a acontecer. Então, sim, há uma grande alteração durante esses 9 meses e depois, no pós-parto, o nosso corpo continua a produzir hormonas que fazem com que o nosso corpo ainda esteja em modo mãe, não é? Tanto a prolactina, ainda existe relaxina, que é aquela hormona que faz com que o nosso sistema musculoesquelético fique mais laxo, que é produzido muito na gravidez para depois também permitir que o bebê consiga passar pelo canal vaginal. Então lá está, o nosso corpo é muito inteligente e produz as coisas de uma forma muito interessante. A recuperação no pós-parto, claro que é um processo e às vezes quanto mais entram numa eu quero voltar ao meu corpo, mais o corpo não responde, porque pelo stress que é causado por essa ansiedade. Eu acho que depois existe outra coisa que vem ao de cima, que é, ok, eu agora tenho que tratar deste bebê e se levarmos a coisa com leveza, o corpo volta àquilo que era, àquilo que ele se sente confortável, àquilo que ele sabe que, ok, eu estou bem. Claro que pode não ser igual àquilo que era antes do parto, mas digo-te uma coisa, eu fico sempre surpreendida. Ainda hoje estava a dar uma aula de pós-parto e eu penso, elas estão incríveis, eu já nem tenho medo de ser mãe, porque eu antes tinha esse medo, não é? E quanto mais grávidas e pós-partos eu acompanho, eu fico tipo, o corpo é incrível. E eu acho que uma coisa que acontece muito para pessoas que andaram anos e anos a lutar contra o peso, contra a imagem corporal, o que seja, e depois são mães, é o respeito que se ganha pelo corpo. O meu corpo foi incrível, o meu corpo girou uma criança, eu consegui parir a criança, seja cesariana, seja parto vaginal, o que seja, esta criança saiu de mim, eu agora estou a amamentar ou não, mas estou a cuidar desta criança, então o meu corpo tem energia para cuidar dela, eu acho que se ganha um respeito pelo corpo
que eu acho que depois acaba por ajudar a tirar o foco daquilo que o corpo é, mais gordo, mais alto, menos baixo. Sim. Não interessa. Sim. Há um respeito por aquilo que o meu corpo me permite fazer. Sim. Isso é absolutamente transformador. Pois é. Algumas pessoas estão a ouvir isto neste momento e é totalmente transformador, Claro, porque mas- isso é o receio de muitas mulheres, Claro, não é? e atenção que nem toda a gente pode se identificar com isto. Claro que há mulheres que se podem sentir completamente desconectadas após o parto e existem muitas situações onde temos até associado uma depressão pós-parto, começando aqui pelas baby blues, que é aquele momento pós-parto em que nos sentimos assim hormonalmente muito instáveis e que depois pode progredir para uma depressão pós-parto, e às vezes essa questão do corpo é um dos motivos pelos quais as pessoas se sentem muito desconectadas, e obviamente isso carece de uma ajuda psicológica, não é? Mas, ou seja, não quer dizer que nós tenhamos de nos sentir incríveis no pós-parto. Claro que há coisas que nós sentimos o nosso corpo diferente, estranho, mas o peso que nós damos a isso é que pode já não ser tão grande. Sim, e eu Ok. acho que se confiarmos que, lá está, o nosso corpo foi capaz de fazer um bebé, tipo, quão maluco é isto? Imagina que loucura! Ele também vai ser capaz de fazer os arranjos que forem necessários para depois as coisas voltarem ao normal, e Acima pode de ser, tudo, se obviamente... cuidares de si, não é? Sim, exatamente, e pode ser um normal diferente, obviamente que sim, mas não significa que o nosso corpo se vai manter estanque no corpo que é no pós-parto. E sabes que é engraçado estares a falar disso, porque também é uma coisa que nós trabalhamos muito, que é um olhar mais para o corpo numa perspectiva de veículo e não tanto numa perspectiva estética, que eu acho que também não tem problema nenhum nós considerarmos a nossa parte estética, porque é uma parte de nós e a nossa autoimagem também é importante, mas nós raramente nos lembramos de tudo aquilo que o nosso corpo nos permite fazer. E imagina, só estar aqui, todos os momentos que tu, quando pensas em coisas boas, tu te lembras, tu só conseguiste ter essas memórias e criar essas memórias exatamente porque o teu corpo fez o que tinha que fazer para tu estares lá. Então eu acho que também é uma coisa que é importante, que é olhar muito nesta perspectiva de veículo, de o que é que o meu corpo me permite fazer, o que é que, por exemplo, há bocado estavas a dizer as pessoas, é a minha barriga, mas imagina, essa barriga, quer tu que gostes mais ou menos, o que é que ela te permite fazer? É que tipo, os teus órgãos estão aí dentro. E Então às eu vezes acho entramos que... muito na comparação, que é, se nós vivêssemos tipo, numa ilha deserta, não existissem espelhos, e eu estivesse sozinha, se eu conseguisse fazer a minha vida normal e não tinha ninguém para me comparar, eu gostava do meu corpo. Sim, gostava, consigo fazer o que eu preciso, não é? E claro que obviamente temos aqui marcadores de saúde que são importantes e que não podemos tirá-los de cima da mesa, não é? Óbvio, mas dentro daquilo que é mais uma gordurinha aqui, mais uma gordurinha ali, até que ponto é que isso é assim tão relevante? Se não existisse toda esta cultura do corpo e redes sociais e tudo e mais alguma coisa, e contra mim falo e contra nós todos falamos, Sim, porque claro. é impossível nós não nos compararmos e isso é impossível de acontecer. Mas se nós conseguirmos minimizar o impacto que isso tem em nós, vivemos uma vida mais calma, sem dúvida. Sim, repara, numa cultura que está muito associada à imagem, à pressão estética, é normal que isso interfira com a nossa autoimagem, não é? A nossa autoimagem, que é no fundo a maneira como eu me vejo e sinto no meu corpo, a minha imagem corporal. Ou seja, é normal que os inputs externos, não é? Que causem impacto na maneira como eu me vejo, como eu me sinto. Então é muito difícil conseguirmos sair desse labirinto. Porque tu vais às redes sociais, já estás a sofrer essa pressão de alguma forma. Ligas a televisão, já estás a levar com essa pressão. Estás a viver, já estás num café, estás a ouvir conversas sobre a cultura da dieta, por exemplo, que te vai remeter também para o corpo. Toda a vida no nosso contexto social está de alguma forma imergida nessa questão, não? Sim. Logo não é possível sairmos disso. E a conversa de café que estavas a falar a nível de nutrição, eu acho que eu ouço isso tanto quando eu dou aulas de pilates clínico. Então há sempre aquele momentinho antes da aula e pós-aula, não é? E há sempre conversa sobre o que é a alimentação, ou o que é que eu comi, ou que não sei o quê, e eu só comi uma sopinha, e há sempre a conversa da alimentação, e depois notam-se, e depois às vezes eu nem entro por aí, porque também não é a minha área, não é? Mas crenças fortíssimas de que Sim. à noite só posso comer a sopa. Uma sopinha, assim, uma coisa leve. Uma coisa leve. Ou Sim. então que como imensa proteína porque eu como bife ao almoço e ao jantar. Um bife ao almoço e ao jantar eu como muita proteína, os meus rins já não aguentam.
Sim. Pronto, existem muitas crenças. Sim. Podemos ficar aqui horas a falar sobre a quantidade de crenças que nós ouvimos e tanto a nível alimentar, depois também como a nível de corpo. Como, por exemplo, os bicos de papagaio, eu tenho hérnia, não posso mexer, como falámos no início, dor menstrual é normal, mitos e mitos é o que não falta, não é? O que é que são bicos de papagaio? São osteofites. Basicamente é osso que o teu corpo gera quando tens alguma instabilidade na coluna. Ou seja, até é uma resposta inteligente do corpo. O corpo até tem aqui alguma inteligência. Pois, do lá género. está. Eu sinto que existe aqui alguma instabilidade. Qual é que é a estrutura que eu consigo produzir que é mais forte? Osso. Ok, vou produzir aqui osso. Vou-te proteger. Eu sou teu amigo, não é? Então vou-te dar aqui um bocadinho de osso a mais para te proteger da instabilidade que tu tens nesta estrutura. É uma resposta inteligente. Brutal. Pois é, isso é incrível quando nós percebemos que tudo o que o nosso corpo faz tem um Não propósito. fazia ideia disso. Nem eu, Claro nem que às sabia vezes o que era isso. isto pode às vezes causar dor e etc. Sim. Mas muitas vezes não é os osteofites que causam dor. São todas as estruturas à volta que podem necessitar aqui de alguma ajuda e às vezes até apenas mexer. Lá está. Porque ouvimos, eu tenho isto, então não me vou mexer, e depois entramos aqui num loop que não é de todo bom e que vai criar ainda mais disfunção, vai expandir a lesão para outros segmentos e a pessoa entra num loop negativo, que falámos há pouco, tudo é mau, eu não posso mexer, aumento de peso, sinto-me mal e pronto. Sentes que com o Pilates, eu tenho muitas clientes que sempre tiveram uma relação com o ginásio meio não muito boa, e por acaso tenho muitas que a fazer alguma coisa começam pelo Pilates porque sentem que é tipo uma atividade física mais segura, no sentido de ok, é mais ok eu ser eu aqui. Sentes isso? Sentes que o Pilates é uma forma mais segura de trazer as pessoas para mexer o corpo e não se focarem tanto se calhar na parte mais estética ou naquela pressão toda de ginásio de termos de estar todos a levantar imensos pesos e a correr imenso tempo? Sim, a nível de pilates clínicos chegam muitas pessoas logo com alguma queixa, ou seja, eu acho que só tive uma pessoa que chegou ao pé de mim e disse que queria fazer pilates. Qual é a sua queixa? Não tenho queixas, só quero mesmo fazer pilates. Há sempre alguma dor, uma dor lombar, uma dor cervical, então vêm já com a perspectiva de isto vai-me ajudar a ter menos dores. E sim, acho que é uma boa forma de começar, até porque, por exemplo, falo da forma como eu trabalho. Eu costumo fazer sempre uma avaliação inicial, individual, para tentar perceber a queixa da pessoa, e mesmo introduzindo uma aula de grupo, que tem no máximo, nas minhas aulas, máximo 6 pessoas, eu consigo estar atenta às questões de cada pessoa. A minha memória ainda me permite, isto a idade tem coisas boas, eu ainda consigo fazer isto. Pronto, mas uma coisa que também é importante perceber é que às vezes chegam-me a dizer que querem vir para o Pilates para ganhar massa muscular. E depois eu também sou muito sincera e digo, ok, isto não é bem aqui que vai ganhar massa muscular, e o trabalho de massa muscular é muito importante, nomeadamente na mulher entrando na perimenopausa ou menopausa. É muito importante que a mulher trabalhe exercícios de força, e isto é claro que temos que arranjar uma atividade esportiva que gostemos e que nos seja fácil de fazer e que nos dê algum prazer, mas se nós formos aqui por aquilo que de facto nos faz bem, o treino de levantar carga é muito importante, nomeadamente nessa altura da mulher, de perimenopausa e menopausa, porque há uma grande perda de massa muscular e que tem que ser combatida pela parte do exercício. E quando vêm ter comigo para ganhar massa muscular, eu aviso logo que vai ser difícil. Okay? Portanto, aqui vamos utilizar, vamos mexer o corpo, vamos mobilizar algumas estruturas que muitas vezes estão hipomóveis, vamos ganhar alguma destreza, vamos ganhar equilíbrio, coordenação, proprioceção, que é aquela capacidade de perceber onde estão os segmentos do nosso corpo sem estarmos a olhar para eles. Muito importante para também, imaginem, estamos a andar na rua, torcemos o pé, o nosso corpo sabe se estabilizar, portanto minimizamos a probabilidade de lesão. Claro que trabalhamos um bocadinho a componente muscular, trabalhamos a resistência muscular acima de tudo, mas ganhar massa, ganhar força, aí o trabalho no ginásio ou trabalho com peso externo ao corpo é de facto importante. Hoje em dia, com os reformers e com os pilates de equipamentos, ou até com pequenos equipamentos, tipo uma banda elástica, etc., já conseguimos aumentar aqui um bocadinho a capacidade de ganho de massa muscular, nomeadamente em pessoas que são muito sedentárias. Portanto, esse pequeno estímulo numa fase inicial pode ajudar ao ganho de massa muscular. A longo prazo, elas vão estagnar porque depois precisam um bocadinho mais do que isso, mas é muito melhor do que nada. Pois é, isso é Sabes muito o que melhor eu do que nada. Catarina? Eu sinto que muitas das vezes o Pilates, as caminhadas, o yoga, tudo o que seja sair daquela cultura do ginásio, porque o ginásio para muitas pessoas tem ali uma série de conotações emocionais associadas a sofrimento devido a experiências menos positivas do passado. E eu sinto que muitas das vezes a caminhada, os Pilates são
um primeiro passo É o para a pontapé pessoa de saída. dar um novo significado Claro que ao sim. ginásio e um dia até conseguir Claro que ir sim. e sentir-se E assim, bem. eu não trabalho em ginásio, só trabalho em clínica. E portanto, lá está, as pessoas já vão numa perspectiva de eu venho aqui para tratar a minha dor e para me sentir melhor. Entretanto, mesmo sem dores, acabam por continuar porque efetivamente se sentem bem. Quando estamos, por exemplo, em contexto individual, eu tento sempre ir aumentando a dificuldade da sessão e às vezes até podemos passar quase de pilates quase para um treino funcional, não é? Apesar de eu não sou fisiologista do exercício, sou fisioterapeuta, alguma base de prescrição de treino nós temos e conseguimos ajudar a pessoa, mas eu também sou a primeira a perceber que, ok, a minha parte está feita, agora posso-te enviar para um PT que te possa ajudar e que consiga ir de encontro àquilo que o teu corpo agora necessita, porque eu já fiz aquilo que eu podia e já te ajudei, agora vamos também referenciar e às vezes isso também é importante, Sim, porque sim, claro. nós sozinhos não fazemos nada e aquele síndrome do super-herói que eu sozinho vou conseguir ajudar todo o mundo, não é verdade. E se nós trabalharmos todos em equipa e, por exemplo, dúvida. eu mando pessoas para vocês que me vêm com estas crenças um bocadinho alteradas daquilo que tem a ver com a parte alimentar, a Clara já me mandou muitas pacientes dela e acho que só assim é que nós também vamos conseguir efetivamente ajudar pessoas, porque sozinhos também não vamos chegar a lado nenhum. Sim, porque uma pessoa é tão complexa que primeiro é impossível um profissional sozinho saber tudo, não é? Nós, Claro. e mesmo esta questão de falarmos de temas muito específicos vem muito disto, é impossível tu estudares tudo e especializares-te em tudo, ou seja, e uma pessoa é tão complexa que seria impossível uma pessoa sozinha conseguir ajudar todas as vertentes da pessoa, então eu acho que isso é mesmo super importante, mas eu concordo com o Tiago, às vezes nem é ou seja, imagina, a pessoa até pode precisar de ganhar massa muscular e ser super importante, mas às vezes, por exemplo, começar numa atividade, por exemplo, o Pilates, que pode até nem ser o ideal, mas dá-nos ali espaço para trabalhar a relação com a atividade física e depois, se calhar, mais tarde a pessoa vai encarar... Sim, e eu acho que combinar sempre com o Pilates, eu inclusive faço isso, eu treino força, mas eu faço Pilates pela conexão que me dá, eu tenho ali tempo para perceber como é que o meu corpo está a trabalhar, como é que eu posso mexer, como é que eu posso otimizar e eu acho que acaba sempre por ser interessante. Pegando aquilo que estavas a dizer, uma das coisas que eu também acho muito importante é a própria pessoa perceber que ela é o centro disto tudo. Ou seja, eu posso andar a correr profissionais, mas se eu não for o agente da mudança, se eu não perceber que eu tenho que fazer o que me pedem ou o que me sugerem, eu tenho que querer mudar, eu tenho que querer alterar coisas que para mim eram dadas como adquiridas ou eram verdades absolutas, eu vou ter que me questionar, eu vou ter que alterar. Se nós próprios, enquanto pacientes, enquanto pessoas, não tivermos esse mindset, estamos a gastar dinheiro. Estamos mesmo a gastar dinheiro em várias terapias, porque andamos à procura da solução fora. Exatamente. Agora é o nutricionista que me vai ajudar, agora é a Catarina que me vai ajudar, agora é o médico que me vai ajudar, agora vou ao endocrinologista. Temos salvadores, mas andamos os únicos salvadores somos nós próprios. Somos nós próprios. Eu acho que também é claro que às vezes as pessoas chegam-nos naquela altura em que estão naquele limbo, do género, eu quero ajuda, não estou a conseguir sozinha, quero mudar, mas não tenho assim ainda tanta vontade, e nós aqui podemos lhes dar o trampolim. Não, mas tu consegues, vamos. Mas a pessoa tem de querer. Porque senão está a se enganar ela própria, está a pensar que está a fazer muito por ela, mas na verdade não está a fazer nada, está só à espera que façam por ela. Sim. Nós estamos aqui para ajudar, claro que sim, mesmo quando estamos mais desmotivados, quando nos apetece tanto, e nós estamos aqui para isso, mas a pessoa tem de querer, porque senão nós não conseguimos fazer nada. Cada um de nós tem que ter a autorresponsabilização pelo processo, não é? Claro que sim. Na área da saúde, como em qualquer área da vida, eu acredito. Então, estamos de acordo. Sim, é isso. Olha, uma coisa, nós terminamos o podcast sempre da mesma maneira e nós trabalhamos de uma forma, apesar de serem áreas diferentes, trabalhamos de uma forma similar, e a Catarina também dá TPCs e nós também damos muitos. E não é uma estratégia, mas uma forma que nós temos de trabalhar é com base em combinados, que no fundo são combinados que nós combinamos com as nossas clientes de fazer determinada coisa, às vezes podem ser reflexões, outras vezes mais a nível comportamental, de experimentar algo diferente. Ou um exercício, o que fizer sentido para aquele contexto específico. E com convidados, nós gostamos de te convidar a partilhares connosco algum combinado, ou seja, alguma coisa que tu queiras trabalhar em ti. Ou que estejas a trabalhar em ti e que te queiras comprometer aqui publicamente, que é uma coisa que queres melhorar. Pode ser mais a nível comportamental, pode ser mais a nível não tão comportamental. Um padrão, enquanto pessoa que tu queres... Temos tempo. temos tempo. Deixem pensar. Olha, ou que queres ou que estás. Então, primeiro cobrar-me um bocadinho menos.
Tipo, Boa. eu sei que, sempre ser perfeccionista. Não, eu acho que ser perfeccionista é bom e que não é uma coisa má. Eu não acho isto, eu acho que não acho que Sério? seja ser perfeccionista seja uma coisa má. Acho que eu acho que a disciplina e sermos perfeccionistas e sermos ambiciosos, todas estas características não são más. Vamos levar longe. Nós temos é que saber controlar. Lá está, com a dor, com a fome, elas vão estar cá. Nós vamos ter que saber controlar e pô-las aqui na medida certa. Eu acho que eu ser ambiciosa, ser perfeccionista, andar à procura sempre daqui da melhor coisa, ou sempre que faço alguma coisa que eu não acho que seja tão boa, cobre-me um bocado. Eu não acho que isso seja necessariamente mau, mas às vezes é demais. Às vezes é Depende demais. também do resultado. Quando que isso daí me advém, afeta não é? ao ponto de depois andar a fazer o ciclo oposto, que é eu cobrei-me tanto e meto tanta pressão que eu já acho que já não vou ser boa, então não vou fazer. Exatamente. É que Então o uma das coisas que eu estou a perfeccionismo- querer A trabalhar mentalidade tudo ou nada, é- em coisas que eu sei que não vou ser boa, fazer na mesma. E isto é muito difícil para Sim. mim, pôr-me em situações de desconforto, ou seja, nós somos muito bons a falar, mas fazer também é difícil, não é? Então, uma das coisas que eu estou a tentar trabalhar em mim é pôr-me em situações de desconforto onde eu sei que eu vou ser claramente má, mas que não faz mal. Mas que não faz mal eu estar a ser má. Isto é uma das coisas que eu estou a trabalhar. E ela já está mesmo a trabalhar O isto. mal, Desculpa, na verdade. deixa-me só partilhar que ela já está mesmo a trabalhar isto, porque nós fomos a uma aula de boxe Mas foi! e ela partilhou que antes, se calhar, não teria coragem de ir porque tinha medo de ser Não, má. aliás, o que eu disse foi isso, mas foi, provavelmente eu iria experimentar isto sozinha, porque se eu fosse má, ninguém estava aqui a ver, vocês não estavam aqui comigo a ver. Então eu vir com vocês as duas, que significa que, tipo, eu estou a trabalhar isto em mim, porque eu antes vinha, se eu fosse experimentar uma coisa nova, ok, eu vou sozinha, porque se eu for má, ninguém vê. Então pronto, estou a tentar Estás mesmo a trabalhar isso. Yeah. Olha, também é uma fonte de frustração minha, só partilhar contigo, já que falaste no box. Pá, genuinamente, e não estou a exagerar, já fiz para aí 10, 12, Aulas de boxe. sim. Já fizemos para aí. Pá, eu fico sempre em último da pontuação. E não estou a exagerar, eu olho e imagina, sempre em último. Mas sempre olha, eu em gostei último. muito e até já me falaram, viram o meu story e até me perguntaram, onde é que foste, não sei o que, pai, Uhum. 3 pessoas que me perguntaram e perguntaram se eu gostei. Eu disse assim, aquilo é muito bom para tu libertares ali um bocado de raiva. Muito fixe. No final, uma das minhas amigas disse-me assim, olha lá, o teu namorado está bem, porque eu comecei ali com uma raiva no final, no freestyle, porque aquilo liberta-te mesmo, aquilo foi muito giro. O que é que eu pensei? Se o saco me batesse, tipo, eu estava completamente morta, porque eu zero que meto as mãos à frente da cara. Tipo, é só mesmo estar ali a bater. Mas foi bom, tipo, ok, foi boa. Não. Mas fez mal? Também não. Foi bom. Para quem foi não faz giro. ideia do que é que nós estamos a falar, em Lisboa, eu acho que também vai abrir no Porto. Também há Almada já agora, trazendo aqui para a margem. Existe um clube, no fundo, que se chama Bout, que são aulas de boxe, mas são assim mais... São mais giras do que uma aula de boxe normal. E pronto, nós já os três experimentámos. E pronto, é verdade. O Tiago fica sempre em último, porque o Tiago aquilo depois dá uma pontuação. Ele é calmo, ele é uma pessoa calma. Tens de ter um Tiago bocadinho de não raiva percebe- na tua vida. Não, ele não percebe que aquilo é um algoritmo que valoriza mais a velocidade do que a força. Então ele dá, por exemplo, com muito mais força do que eu, mas eu sou muito mais rápida. Pois Olha, eu é, pensava que era a força. Não, é Estava ali, verdade. estava ali eu a estragar os meus braços. Ainda não consegui apanhar os critérios, mas juro-te, sempre que olho para os ecrãs. Tiago Mas estás a ver Sabino, o perfeccionismo, que é imagina, tipo, qual é o 20.000 critério para eu poder ser o melhor? Exato. Qual é o critério? Qual é o algoritmo para eu poder ser o melhor? E tipo, às vezes é só bom fazer coisas que nós sabemos que não vamos ser bons. Mas eu tenho muita dificuldade nisso. E depois lá está, aqui centro-me na minha zona de conforto e vou ficar aqui onde eu estou confortável. Então, às vezes é pequeno espaço e lá está, também não vamos fazer 30 coisas ao mesmo tempo que nos vão pôr desconfortáveis. Deixa-me lá fazer uma. Exato, e quando for um bocadinho mais confortável, aliás, logo metes a fazer outra que seja mais step by desconfortável. Exato. Sim. E era isso que tínhamos por Nice, hoje. isso é fixe. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, no Spotify ou na plataforma onde estiverem a ouvir. Tem na descrição deste episódio as redes sociais da Catarina para irem seguir. Podem agendar também a vossa primeira consulta gratuita com a nossa equipa. E é isso. Vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.